apóstolo Pedro, ele dizia, né? Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmada na presente verdade. E tenho por justo isto, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Aleluia. Então quero pedir aos irmãos para que juntos possamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, vamos ler versículos 18 e 19. Mateus capítulo 4, versos 18 e 19. Podemos todos juntos acompanhar na tela? Assim diz a palavra do Senhor. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Então, essas são as declarações de Jesus a Pedro e a André, dizendo: vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Os irmãos podem tomar assento. Peço ao pastor Arthur uma palavra de oração, por favor. Obrigado. Pai, prepara cada um de nós para podermos receber a Tua palavra. Senhor, para que ela possa encontrar um lugar para cada filho, cada filha. E que essa palavra possa trazer vida, transformação em cada um de nós, Pai. E oramos também pelo Teu servo, o vaso para quem o Senhor levantou para trazer essa palavra. Pai, abençoa ele, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Pessoas de graça. Amém. Amém. Então nós estamos aqui diante dessas palavras ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo aos seus primeiros discípulos, né? Quando nós lemos em Lucas, a Bíblia vem descrever que antes mesmo de Jesus começar a chamar os seus discípulos, ele vai ao mar, aonde Pedro e André estavam pescando. E Jesus pede por emprestado o barco do Pedro para partilhar a palavra de Deus naquele lugar onde tinha muita gente. E depois de Jesus partilhar a palavra de Deus, ele manda Pedro e os seus companheiros da pesca para que fossem pescar. É onde nós vemos que Pedro diz: Senhor, durante a noite toda nós pescamos e não podemos pegar nada, mas pela Tua palavra, sobre a Tua ordem nós iremos. E a Bíblia descreve que eles foram e conseguiram pegar muito peixe. Então, quando eles voltam, Jesus ainda estava à beira-mar. E a Bíblia vem descrever que Pedro então prostrou-se aos pés de Jesus e disse para ele: afasta-te de mim, Senhor, pois que sou um homem pecador. E nós vemos aqui que depois daquele cenário, Jesus sai daquele ambiente e numa outra ocasião, Jesus volta novamente àquele lugar, à praia, onde estava Pedro e André. E Jesus, ao chegar, ele lhes faz esse convite, né? Dizendo: vinde após mim, e eu farei de vós, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Então, gostaria eu de, nesta manhã, né, compartilhar ou falar com os irmãos a respeito de um dos propósitos, né, básicos pelos quais nós somos chamados, ou somos alcançados, ou somos salvos pelo nosso Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo.
que é salvos para salvar. Amém? Salvos para salvar. Esse é o tema da nossa ministração. Quando nós meditamos nas Sagradas Escrituras, nós podemos ver, entender e compreender que desde a eternidade, Deus sempre foi um Deus. Deus sempre foi, Deus sempre é e Deus sempre será um Deus de propósitos. Deus não é alguém que é pego de surpresa diante das circunstâncias da vida. Aleluia. Deus não é alguém que é pego de surpresa diante das circunstâncias da vida. Muito pelo contrário. Até porque a Bíblia nos ensina, né, que Deus ele é omnisciente. Ele sabe de todas as coisas. Sabe antes de serem, sabe quando são e sabe depois de serem. Aleluia. Por essa razão a Bíblia vem dizer que olha aqui, o próprio Deus que conhece todas as coisas, o próprio Deus que é um Deus onisciente, ele diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, independentemente das circunstâncias. Quando nós começamos em Gênesis, nós vamos ver que Deus, ao criar o homem, ele cria com um propósito. Depois de Deus formar o homem, ele diz então que o homem tinha que se multiplicar e encher a terra. Diz que o homem tinha que dominar sobre todas as coisas. Depois da criação do jardim, Deus coloca o homem no jardim e diz que o homem ele tinha que cuidar do próprio jardim. Aleluia. Então nós vemos aqui o propósito de Deus na criação de Adão e Eva, que era para zelarem das coisas que o próprio Deus criou. E nós vemos também que Deus aparece a Abraão com um propósito. Deus chama Abraão para fazer de Abraão pai das nações, dos quais nós hoje somos filhos. Deus chama Moisés para tirar o povo de Israel da escravidão, da opressão. Deus chama Moisés para tirar o povo de Israel do cativo que eles sofriam no Egito. Aleluia. E Deus também levanta a Josué para terminar aquela obra que Moisés começou, que é de levar o povo a entrar em Canaã, que é de levar o povo a entrar na terra prometida. E Deus também levanta a Samuel, por exemplo, como sendo um servo fiel, numa geração, num tempo em que a palavra de Deus não era mais conhecida, num tempo em que as pessoas andavam distante de Deus. Deus levanta Samuel para ser profeta de Deus e para trazer a mensagem de Deus àquele povo. Aleluia. Nós vemos que Deus levanta a Davi para que através dele Jesus Cristo viesse a nascer. Nós vemos que Deus levanta a Salomão para guiar e dirigir o seu povo com sabedoria, mas também para fazer aqui a construção do templo lendário em Jerusalém. Aleluia. Então nós vemos que Deus vai levantando homens e mulheres com propósitos específicos. Deus vai levantando homens e mulheres com missões, com funções específicas. Deus não vai levantar as pessoas de forma aleatória, mas todas as pessoas, quando Deus levantou, Deus tinha um propósito para com cada uma dessas pessoas. Aleluia. Até a vinda do nosso Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo tinha um propósito, que era de salvar a humanidade, que era de nos resgatar da opressão, que era de nos livrar da ira de Deus que viria sobre nós. Aleluia. Então nós vemos que Deus sempre tem um propósito. E não é diferente aqui em Mateus capítulo 4, quando nós lemos no versículo 19, onde Jesus aparece para os seus discípulos e lhes diz: vinde após mim e eu farei de vós pescadores de homens. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Nós vemos Jesus a estabelecer um dos propósitos básicos pelo qual nós somos salvos. Aleluia. Que é salvar as outras pessoas. Amém? Nós somos salvos para salvar as outras pessoas. Jesus diz essas palavras sabendo aquilo que cada um deles viria a ser.
Jesus sabia da grandeza que o apóstolo Pedro iria adquirir com o tempo. Mas Jesus não chegou e disse para Pedro: olha, vinde após mim e eu farei de você um grande apóstolo. Vinde após mim e eu farei de você um grande pregador. Vinde após mim, através de você eu vou me manifestar. Maravilhas vão acontecer através de você. Não. Jesus simplesmente disse: vinde após mim e eu farei de vós pescadores de homens. Mas Jesus sabia que todos esses, quando ele estava a chamar com esse propósito, eles seriam grandes homens. Eles fariam grandes coisas, mas Jesus não deixou aqui de frisar a necessidade de consciencializar-lhes a respeito de ter entendimento que eles foram salvos para salvar, eles foram libertos para libertar, eles foram restaurados para restaurar, eles foram livrados para livrar, eles foram curados para curar. Aleluia! Então esse é o propósito de Deus para cada um de nós que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós, desde o momento em que nós dizemos sim ao Senhor, desde o momento em que nós abrimos nossos corações para aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus espera que através da nossa salvação vidas também possam ser alcançadas. Deus espera que através da nossa libertação, vidas também possam ser libertas. Deus espera que através da nossa restauração, vidas também possam ser restauradas. E desde o momento em que nós entendemos que nós não fomos salvos simplesmente para nos acomodarmos, desde o momento que nós entendemos que nós não fomos salvos simplesmente para ficarmos indiferentes diante das coisas que têm acontecido, nós somos chamados a nos esforçar para realizar aquilo que é o nosso propósito, que é de salvar vidas. Amém? Todos nós, sem exceção de ninguém, todo aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse é chamado a salvar vidas. Todo aquele que foi liberto é chamado a libertar. Todo aquele que foi curado é chamado a curar. Todo aquele que foi restaurado é chamado a restaurar. Todo aquele que foi fortalecido é chamado a fortalecer os outros. Todo aquele que foi firmado no Senhor também é chamado a firmar os outros no Senhor. Aleluia! Então, desde o momento que nós entendemos isso, é necessário que nós haja uma mudança de pensamento. É necessário que nós haja uma mudança de atitude e que nós então possamos nos esforçar para salvar as outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Aleluia! Que ainda não conhecem a Jesus. Eu me lembro que quando eu me converti no ano de 2018, no final de 2018, passou-se algum período onde estava na formação e nós éramos um grupo de 27 estudantes. E em meio àquele todo grupo ali, uma estatística de 97% não conheciam a Jesus, além de algumas pessoas que conheciam e a outras que diziam conhecer. Então, eu me lembro que durante aquele período da minha conversão, nos primeiros dias estava tudo bem, só que depois de alguns meses eu comecei a me questionar: Deus, por que no meio de todas essas pessoas eu fui o único a ser salvo por Ti? Por que no meio de todas essas pessoas eu fui o único a ser alcançado por Ti? Será que o Senhor não poderia, da mesma forma como o Senhor me alcançou, alcançar também as outras pessoas, os outros colegas que estão aqui ao meu redor? Então eu me questionava sempre isso foi algo que foi me incomodando. Eu orava perguntando ao Senhor: mas por que eu? Por que eu? Até que num desses dias, eu lendo a palavra do Senhor, em Gênesis em particular, no capítulo 45, onde a Bíblia vem contar a história do José, a Bíblia diz que José, depois de ter todos aqueles sonhos, todas aquelas visões que da parte de Deus recebera, os seus irmãos, por causa da inveja que tinham dele,
acabaram vendendo a José, até porque a ideia era matar a José, mas Deus, como tinha um propósito na vida de José, Deus permite com que José não fosse morto, mas sim fosse vendido. E passou-se muito tempo que José foi ao Egito, José passou por todas aquelas circunstâncias que ele passou, até que Deus o levantou como governador no reino de Faraó. Então, a Bíblia descreve que naquele tempo o rei Faraó teve um sonho e que precisava de uma interpretação, onde todos os magos daquela época que estavam ali ao serviço do rei não conseguiram decifrar aquilo que era o sonho do rei Faraó. Mas tinha um dos copeiros ali que estava junto no cárcere com José e que se lembrou que José tinha esse dom de interpretar sonhos. E o carcereiro conta ao rei a respeito de Davi. E o rei manda chamar a José, aliás, para que fosse posto diante da presença do Senhor. E José é posto na presença do faraó, ele interpreta aquele sonho e diz o que significava e diz o que o rei tinha que fazer. E o rei, por sua vez, entendeu que José era alguém entendido e que naquele reino não havia ninguém com capacidade de José, com conhecimentos que José tinha. Por essa razão o rei acabou constituindo a José como sendo governador do Egito. E passaram-se tempo, né, em que houve fome em quase todo o mundo. E a Bíblia descreve que os irmãos de José também saíram de onde estavam até ao Egito para comprar pão, para comprar trigo. Só que nessas inscrições que eles faziam, a Bíblia descreve que José então nota a presença dos irmãos ali no Egito. E José faz de tudo aí para que os irmãos não fossem, né, assim, não. A primeira vez eles saíram com todo o seu dinheiro e até foram dados mais do que eles queriam. E da segunda vez eles voltam e José diz que olha, que se vocês são homens, né, justos, porque ele inventou que eles seriam espiãs só para tentar saber se que o pai estava vivo, o irmão estava vivo. Eles disseram que não, que nós temos pai, temos filhos, temos irmãos, e descreveram nomes de todos aí. E José diz então, se é verdade que vocês são dessa família, são da família justa, então um de vocês deve ficar e vocês só vão voltar aqui quando vocês trazerem o vosso irmão mais novo. E a Bíblia descreve então que aqueles foram e na hora de voltar o Jacó não queria deixar o seu filho mais novo. E durante toda essa circunstância eles voltaram novamente e Jacó acabou cedendo, deixou o seu filho mais novo também ir com eles. E durante essa toda a situação eram emoções grandes para José, que a Bíblia descreve que depois de José ter feito tudo aquilo, José decide dar-se conhecido aos seus irmãos. E quando José se revela aos seus irmãos, no capítulo 25, começando no versículo 5, José começa a dizer, né, para os seus irmãos: agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Aleluia! E para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então, enquanto eu lia esse versículo em particular, versículo 7, me saltou esse entendimento como que resposta de Deus da minha indignação por eu haver sido único naquela turma no meio de 27 a ser salvo a princípio. E Deus meio que dizia isso, né? Que olha, que eu fiz com que tu fosses o primeiro para que através de você os outros também fossem salvos, para que através de você os outros também fossem libertos, para que através de você os outros também fossem resgatados e redimidos da sua vã maneira de viver.
Então, quando esse entendimento ele abre-se em mim, surge uma questão: como é que eu farei então para cumprir com esse propósito pelo qual Deus me chama, pelo qual Deus estabeleceu em mim? Em meio a tantas opções que eu tive, a única que foi válida foi a de remeter uma carta à direção da instituição, pedindo tempo depois das aulas, no período da noite, para que eu tivesse um encontro com os meus colegas, para juntos compartilharmos a palavra de Deus e orarmos juntos. Aleluia! Então, graças a Deus, o Senhor favoreceu-me e eu tive aprovação. E desde aquele dia, então, eu instituí cultos naquela instituição, no final da noite, às 19h30 até às 20h30. Então foi assim durante o tempo que estive lá, até que apareceu a pandemia de Covid-19 no ano 2019, e nós tivemos que nos dispersar por um tempo. E quando eu volto para casa, o Senhor também me dá esse entendimento de que essa questão de salvar os outros não se limita simplesmente aos meus colegas, mas também à minha família. Deus falava para mim que, olha, que eu te levantei para que através de você a tua família fosse resgatada. E naquele tempo de Covid não haviam cultos assim públicos nas igrejas, senão simplesmente em células. E eu fiz questão de estabelecer uma célula na minha casa, onde convidava os vizinhos e alguns dos meus primos para juntos cultuarmos ao Senhor. Só que naquela primeira fase foi difícil para mim ter que partilhar a palavra de Deus com eles. Então eu pedia para que os outros irmãos viessem ministrar na minha casa e eu ia ministrar na casa deles. Então foi mais ou menos nesse cenário em que depois de algum tempo eu já ficava na minha casa e ministrava a palavra do Senhor para todos. E graças a Deus que quase todos da minha família aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E até hoje tem lá a célula instituída nos domingos de tarde, eles se reúnem para cultuar a Deus. Então isso tudo só aconteceu desde o momento que eu entendi que o Senhor estava me colocar ali para ser luz daqueles que estão em trevas. Isso tudo aconteceu desde o momento em que eu entendi que o Senhor, Ele me salvou para que através da salvação gerada em mim, eu também pudesse salvar os outros, eu também pudesse alcançar os outros, aleluia, eu também pudesse alcançar as outras pessoas. Então, nós precisamos sair dessa indiferença. Se calhar tem pessoas aqui que na família é a única pessoa que se converteu ao Senhor. E essa pessoa vive como se tudo estivesse bem, como se a salvação das outras pessoas também não importasse, principalmente da sua família. Vivemos como se a salvação dos nossos amigos, dos nossos entes queridos não importasse. Mas nós precisamos entender que Deus nos levanta para que através de nós vidas possam ser alcançadas, para que através de nós vidas possam ser transformadas, para que através de nós vidas possam ser libertas. Aleluia! Então nós não podemos permanecer indiferentes diante dessa verdade. Quando nós lemos a palavra do Senhor em Esther, capítulo 4, versículos 9 a 14, a Bíblia vem contar do cenário que aconteceu, em que Amã, ele levanta um edito como forma de aniquilar todos os judeus que existiam naquela época por conta da irreverência de Mardoqueu. E aquela informação chega até aos judeus, chega até a Mardoqueu. E Mardoqueu, a sua sobrinha Esther, né, ela era rainha do rei Assuero. Então Mardoqueu, ele vai ter com a Esther, lhe informando a respeito do que tinha acontecido. E quando nós começamos a ler a partir do versículo 9, diz a palavra do Senhor: veio, pois, Atash e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Atash e mandou a dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e todo o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei
no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o seu cetro de ouro, para que viva. E eu, esses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para o judeu, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Aleluia. Mardoqueu faz essa questão para Esther, tipo, olha, quem sabe se que Deus não te levantou para este exato momento. Quem sabe se que Deus não te levantou para você livrar o povo de Israel. Quem sabe se que Deus não te levantou para, através de você, Deus gerar livramento aos judeus. Amém? E nós vemos aqui que hoje em dia nós temos várias justificações, temos vários motivos para não anunciarmos a palavra do Senhor às outras pessoas. Assim como Esther começou aqui, não, porque eu há 30 dias não entro na presença do rei, porque quer entrar lá, se o rei não levantar o seu cetro, com certeza morrerá. Assim também nós damos justificação. Alguma vez nós não anunciamos a palavra do Senhor às pessoas mais próximas de nós, simplesmente por causa de vergonha, por causa de timidez, por causa de medo, por causa de nós não nos identificarmos com aquilo que é a verdade de Deus. E nós pensamos o que as pessoas vão pensar de mim se eu for a compartilhar a palavra de Deus. O que as pessoas como é que as pessoas vão olhar para mim? O que as pessoas vão dizer para mim se eu compartilhar a palavra do Senhor para os meus familiares, para os meus amigos, para os meus colegas? Mas quem sabe se que Deus não te levantou para tu servires de livramento a essas pessoas? Quem sabe se que Deus não te levantou para, através de você, essas pessoas sejam salvas? Aleluia! Então, nós precisamos entender que Deus nos levanta e nos coloca em lugares de destaque para que, através da nossa posição ali, pessoas sejam alcançadas. Para que, através da nossa função ali, vidas sejam alcançadas. Aleluia! Então nós precisamos entender que o desejo e a vontade de Deus, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, 1 Timóteo 2, 3 e 4, a Bíblia vem dizer: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Aleluia! Deus quer, Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, quem sabe se que Deus não tem te colocado numa empresa de privilégio para que, através de você, aquelas pessoas que estão lá sejam alcançadas? Quem sabe se que Deus não tem te colocado no meio de pessoas, nas instituições, nas faculdades, para que, através de você, aquelas pessoas que estão ao teu redor, elas sejam livres, elas sejam salvas, elas sejam resgatadas. Aleluia! Então todos nós, irmãos, somos chamados a fazer parte dessa grande comissão. Porque falar que nós vamos ficar sentados e esperar os evangelistas irem lá anunciar a palavra do Senhor para as pessoas, acredito que vai ser um pouco difícil. Temos pessoas aqui que trabalham em várias instituições. Quem sabe se que Deus não tem te colocado na instituição em que você está para tu servires de luz àqueles que estão naquele lugar? Quem sabe se que Deus não tem te colocado ali para que, através de você, aquelas vidas alcancem paz? Aleluia! Porque nós podemos planificar, ok, vamos no meio de semana a evangelizar no banco. Nós vamos chegar lá e vamos encontrar aquelas pessoas trabalhando.
com certeza não vão nos dar ouvido por conta da demanda do trabalho. Mas graças a Deus que o Senhor tem levantado pessoas nesses lugares. Amém? Deus tem levantado pessoas nesses lugares. Então não convém que essas pessoas permaneçam indiferentes. Amém? Não convém que essas pessoas permaneçam indiferentes. É necessário que nós entendamos que Deus nos tem colocado ali para nós servirmos de livramento. Aleluia! Deus nos tem colocado ali para nós servirmos de livramento. Isso não é só aplicável no banco, em todas as outras instituições. Aleluia! Em todas as outras instituições, Deus nos tem levantado para que através da nossa vida a luz de Cristo resplandeça sobre aqueles que estão em trevas. Senão eu acredito então que nós criaríamos empresas só para cristãos, né? Onde trabalharíamos entre nós. Criaríamos estabelecimentos e venderíamos coisas onde só iríamos escrever até uma placa só para os cristãos. Mas não tem acontecido assim. Deus tem permitido com que nós nos misturemos com pessoas. Deus tem permitido com que nós nos envolvamos em vários ambientes, para que ali onde nós estivermos possamos ser luz, para que ali onde nós estivermos possamos salvar vidas, para que ali onde nós estivermos possamos ser libertadores daquelas pessoas que estarão ali. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 22 e 23, apóstolo Paulo, ele dizia, né? Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Aleluia! Então nós todos temos que ser participantes do Evangelho, entendendo que não foi em vão que o Senhor nos resgatou, entendendo que não foi em vão que Jesus derramou o seu sangue por nós, entendendo que não foi em vão que diante de tanta gente que há, nós tenhamos sido os primeiros a sermos alcançados. Aleluia! Então nós precisamos entender que nós somos salvos para salvar. Precisamos entender que nós fomos resgatados para resgatar. Nós fomos livrados para livrar. Nós fomos restaurados para restaurar. Nós fomos curados para curar. Aleluia! Nós fomos consolados para consolar. E em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, apóstolo Paulo, ele começa a dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Aleluia! Então o apóstolo Paulo aqui dizia que, olha, que nós passamos por tribulações, mas quando nós passamos por essa tribulação, nós somos consolados de Deus, nós somos fortalecidos por Deus, para que depois nós possamos consolar as outras pessoas que passarem também por mesma tribulação, para que depois nós possamos fortalecer as outras pessoas que necessitam de ser fortalecidas, para que depois nós possamos dar ânimos às outras pessoas que necessitam ser animadas. Aleluia! Nós vemos Jesus dizendo para Pedro: olha, Pedro, Satanás me pediu para que se tirandasse, mas eu roguei por você. Amém? Eu roguei por você. E quando tu te converteres, fortaleça os outros. Quando tu te converteres, firma os outros. Quando tu te converteres, salva os outros. Quando tu te converteres, resgata os outros. Aleluia! Resgata os outros. Irmãos, quem é melhor do que uma ex-prostituta para ir ter com uma prostituta igual e contar das maravilhas que Deus fez na vida dessa pessoa?
Que é melhor do que um ex-drogado para ir ter com um drogado igual, para contar a respeito da grandeza de Deus na vida da pessoa? Que é melhor do que um ex-viciado para ir ter com essa pessoa, com os viciados, e informar que, olha, que existe um Deus que pode te livrar, existe um Deus que pode te salvar. Provavelmente existam pessoas que se encontram na mesma situação em que um dia nós nos encontramos. Se calhar essas pessoas já tentaram de tudo para se livrar desses vícios, e essas pessoas não conseguem. Se calhar o que essas pessoas querem é só ouvir alguém a dizer que não, que é possível, que eu passei por isso, mas eu consegui, eu passei por isso, e Cristo me libertou. E nós aqui temos essas pessoas, aleluia, nós temos essas pessoas. Então convém que não nos permaneçamos calados. Amém? Convém que não nos permaneçamos calados. Convém que não nos permaneçamos indiferentes. Antes, anunciemos as maravilhas de Deus. Anunciemos as grandes coisas que Deus faz, que Deus fez nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. E o Deus que te libertou é o mesmo Deus que quer libertar a outra pessoa. O Deus que te salvou é o mesmo Deus que quer salvar a outra pessoa. Aleluia! É o mesmo Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento de que nós somos salvos para salvar. Nós somos salvos para salvar. E quando nós lemos em Lucas, capítulo 14, no seu versículo 21, Jesus vai dizer, né? Sair depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazer aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Aleluia! Essa é a ordem de Jesus. Saiam pelas ruas, saiam pelos bairros, saiam pelos becos e trazem a minha presença. Tragam a minha presença a todos. Até porque o convite é extensivo. Vinde a mim todos quantos estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia. Vinde a mim todos quantos estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quando lemos em Romanos, ele vem dizer: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como é que as pessoas vão invocar aqueles em quem não creram? Amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como é que as pessoas vão invocar aquele em quem não creram? Romanos capítulo 14. Como pois invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? Amém? Como crerão se não tem pessoas para anunciar? Como serão salvas essas pessoas se não tem pessoas saindo para anunciar a salvação? Como serão libertas essas pessoas se não tem pessoas que vão anunciar a libertação? Aleluia! Ele diz: e como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão então se não forem enviados? Amém? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15. Então, irmãos, todos nós, sem exceção de ninguém, somos chamados com um propósito e para um propósito: anunciar o Evangelho, anunciar a boa nova, anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E como crerão se nós nos acomodamos? Como ouvirão se nós não sairmos para anunciar? Aleluia! Como?
Como? Como é que nós vamos salvar os nossos amigos se temos vergonha de compartilhar de Cristo? Como é que nós vamos salvar a nossa família se nos envergonhamos daquilo que nós somos diante deles? Então, convém que nós haja uma mudança de mentalidade. Convém que nós haja uma mudança de pensamento e nós possamos entender que a salvação das outras pessoas, até certo ponto, depende de nós. Amém? A salvação das outras pessoas, até certo ponto, depende de nós. Uma coisa é nós anunciarmos a palavra do Senhor e as pessoas não crerem. Outra coisa é nós não anunciarmos a palavra do Senhor e as pessoas não crerem. São coisas diferentes. Então, é nossa responsabilidade anunciar o Evangelho. Aleluia. É nossa responsabilidade compartilhar das boas novas com aquelas pessoas que necessitam e que precisam do agir de Deus nas suas vidas. Aleluia. Então, que as nossas mentes e as nossas vidas possam ser transformadas a partir de hoje e que nós possamos entender que nós não estamos aqui só por acaso, não estamos aqui simplesmente para estarmos e nos acomodarmos. Nós fomos salvos para salvar, fomos libertos para libertar, fomos restaurados para restaurar, fomos curados para curar. Aleluia. Fomos avivados para avivar as pessoas. Somos fortalecidos para fortalecer os outros. Somos consolados para consolar as outras pessoas. Amém? Então, que Deus possa ricamente abençoar os irmãos. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar nesse dia com a amada igreja. E se no nosso meio, por acaso, existe alguém que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é necessário que nós entendamos que todos, Deus tem um propósito para todos, mas os propósitos de Deus na nossa vida, eles entram em vigor e começam a se efetivar desde o momento em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Desde o momento em que nós nos rendemos a Jesus, os propósitos de Deus na nossa vida, eles começam a se manifestar. Então, se no nosso meio existe alguém que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, gostaria de saber se temos alguém no nosso meio nessa condição e que queira fazer isso, e que queira que através dele as outras pessoas venham ser salvas, venham conhecer também esse Deus. Se no nosso meio existe alguém que queira aceitar a Jesus como Senhor da sua vida, vou pedir para que levante a sua mão e a igreja estará a orar por si. Alguém que queira aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Então, louvamos a Deus, porque no nosso meio todos nós já aceitamos a Jesus. Então, se nós aceitamos a Jesus, Jesus disse, né? Ide, aleluia, ide e pregai o Evangelho. E nesse momento quero convidar os irmãos para que se coloquem de pé. Nós vamos orar. Quando nós lemos em Lucas capítulo 4, que é a repetição do que está escrito em Isaías, Jesus vem dizer, né, que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Então nós vamos orar.
se no nosso meio existem aquelas pessoas que querem, que têm esse desejo de anunciar a palavra do Senhor, de compartilhar do Evangelho, das boas novas, mas por algumas circunstâncias essas pessoas se sentem impedidas a fazer isso, talvez por conta mesmo do medo, por conta de falta de coragem, ou essa pessoa não tem ousadia para isso. Nós gostaria de convidar essas pessoas para que passassem para aqui para frente e nós vamos orar para que o Espírito do Senhor seja sobre essas pessoas, aleluia, para que Deus possa derramar o Espírito de ousadia, para que essas pessoas saiam e anunciem as boas novas, amém? E enquanto essas pessoas que querem receber ousadia e serem cheios da presença de Deus para anunciar o Evangelho vêm, vou pedir para ficarem do meu lado esquerdo. Vou convidar também aquelas pessoas que se encontram enfermos no nosso meio. Se temos pessoas que se encontram doentes e querem oração para que possam passar, as pessoas vão ficar à minha direita. Não somente isso, mas também se temos pessoas que se encontram viciados em alguma coisa e essas pessoas não conseguem por si só sair dessa prisão, também quero convidar para que passem pelo meu lado direito. Nós estaremos orando a favor dessas pessoas. Se o irmão ou a irmã é perseguida, tem maus sonhos, né? Tem sonhos estranhos, pode também vir parar do meu lado direito. Nós vamos orar para que Deus possa agir nas vossas vidas, para que o Senhor possa vos restaurar, vos curar e vos levantar. Amém? Quero pedir aos irmãos agora para que possam entoar a escolha dos irmãos. E quero pedir aos irmãos, evangelistas, pastores, diáconos, para que juntos possamos orar a favor dos nossos irmãos. Amém? Os que querem cura, libertação, por favor, passem para esse lado. Desse lado vão permanecer. Aqueles que têm vergonha, que têm medo, né? Que sentem receio, que sentem dificuldade de anunciar a palavra do Senhor, vamos orar para que a graça do Senhor seja sobre eles. Então nós podemos orar. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus. Louvamos o teu nome, Deus eterno. Glorificamos e magnificamos a ti, Senhor. Reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania, o teu poder, a tua autoridade, a tua divindade, Pai. Reconhecemos que só tu és Deus grande. Reconhecemos que só tu és Deus vivo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Rei da Glória, e reconhecemos que não há Deus igual a ti. Já nós oramos em nome de Jesus, e reconhecemos, Rei da Glória, que há poder, Senhor, em teu nome, Deus, para libertar. Pai, nós oramos, Senhor, em teu nome, Deus, em nome de Jesus. E reconhecemos, Rei da Glória, que há poder, Papai, em teu nome, para curar, Rei da Glória, para restaurar, Senhor, para renovar. Senhor, em nome de Jesus, oramos, Senhor.